Abra sua Bíblia comigo, em João, o Evangelho de João. Capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo de número 23. Diz assim, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Jesus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, essa situação aqui, na qual os discípulos estavam vivendo, descrita no Evangelho de João, é uma situação não tão semelhante como a que nós vivemos de vez em quando, em alguns momentos da nossa vida. O texto que nós terminamos de ler reflete exatamente essas situações que acontecem no nosso dia a dia. Primeiro, o que está acontecendo aqui para a gente entender é que os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, não o viram. Jesus ressuscitou, as mulheres foram as primeiras a encontrar com Jesus, privilégio enorme. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Então, os discípulos, os homens, estavam trancados em um lugar com medo da perseguição dos judeus, porque eles estavam a ponto de perder a própria vida por causa da mensagem do Evangelho. Isso reflete que as situações da vida, em alguns momentos, elas têm a capacidade de bombardear a nossa mente e a nossa emoção e trazer então para a vida, para a existência, não só uma confusão a respeito da vontade de Jesus. Qual é a expectativa de Jesus para a nossa vida? Mas também de trazer uma confusão emocional ao ponto de deixar a nossa vida desequilibrada. Fazer com que os nossos sentimentos estejam totalmente perturbados e fora do lugar. Quem nunca viveu momentos assim? Momentos onde o medo impede com que a gente consiga enxergar um futuro. O medo, ele tem a capacidade de nos cegar, de produzir na nossa existência, na nossa vida, uma capacidade de nos cegar. Esses discípulos estavam vivendo exatamente esse momento. Não estavam compreendendo a vontade de Jesus para aquele momento exclusivo. Estavam confusos, amedrontados e cheios de dúvidas a respeito do futuro. Entretanto, essa situação que gerou um colapso na vida e na mente dos discípulos foi transformada a partir do momento que Jesus se coloca no meio deles. Toda a confusão, toda a destruição emocional, mental, tudo isso é transformado a partir do nosso encontro com Jesus. O nosso encontro com Jesus, ele tem um poder restaurador. O nosso encontro com a pessoa de Jesus tem a capacidade de nos restaurar. E se você chegou até esse lugar, como todos nós estamos reunidos aqui, Jesus está aqui. E onde Jesus está, a presença dele restaura algumas realidades do Evangelho no nosso coração. Esse texto fala de várias realidades que são restauradas.
Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas uma realidade que foi restaurada na vida dos discípulos e que Jesus deseja também restaurar na nossa vida. É a consciência missionária. A consciência de que existe uma missão que está sobre a nossa vida. Mas para que a gente comece a restaurar a nossa consciência missionária, a gente precisa entender alguns princípios. Primeiro, é que eu preciso reavaliar a minha fé. Porque é verdade, depois de grandes situações difíceis, nós temos algumas tendências. Depois que nós vivemos situações difíceis, nós perdemos o foco, perdemos o objetivo da vida, porque aquela situação difícil produziu no nosso coração uma perturbação interna, roubou a nossa paz, não só roubou a nossa paz, roubou a capacidade de perceber a presença de Jesus, roubou a capacidade de percebermos que Jesus nos ama e que tem um propósito estabelecido na nossa história. Então, assim, eu gostaria de afirmar com os irmãos aqui nessa noite, de que necessitamos passar por uma restauração na nossa fé, uma reavaliação na nossa fé, e restaurar a nossa consciência missionária. E a consciência missionária que Jesus restaura aqui, ela tem 3 aspectos exclusivos. E eu gostaria de meditar brevemente com vocês esses 3 aspectos da consciência missionária que precisa ser restaurada na nossa vida. É entender o seguinte, de que Jesus nos resgatou, e esse Jesus que nos resgatou, nos envia para alcançar outros. Esse Jesus que estendeu o amor dele para você e para mim, esse amor que nos redime, nos restaura e nos reconstrói, ele nos envia para alcançar outras pessoas. Porque o amor de Deus precisa alcançar outros também. A bondade e a graça de Deus, se ela ficar retida, não é bondade, não é graça. A bondade só é graça quando ela passa, quando ela é transmitida para outros. E aí, talvez hoje você pense que esteja vivendo uma situação difícil na sua casa, ou seja onde for. Esse evangelho que há de entrar no seu coração e que está entrando no seu coração hoje, ele é para ser transmitido para outros. Para que a mesma graça que está nos libertando nessa noite, invada também aquelas pessoas das quais a nossa mente hoje aqui está pensando e pedindo a Deus ajuda sobre o que iremos fazer. É esse mesmo evangelho. E o primeiro aspecto, e nós só iremos falar do verso 21. Verso 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a máxima, essa é a mensagem que Jesus está dando aos discípulos e a cada um de nós que estamos reunidos aqui nessa noite. Na mesma proporção que o Pai enviou o Filho envia os discípulos de Jesus. O Filho envia nós que somos discípulos de Jesus. E o primeiro aspecto que contempla essa ideia que nós estamos vendo aqui no Evangelho é o aspecto da representação. Exatamente porque o Pai enviou o Filho para representá-lo. Existe uma pergunta que muita gente faz: como eu consigo conhecer o Pai? Aquele que é poderoso, se assenta no trono, que governa todas as coisas. Como que eu conheço a Deus? Por meio do Filho. Porque o Filho é a expressão exata de quem Deus é. Todos aqueles que desejam conhecer a Deus devem olhar para o Filho, que é o próprio Deus e que revela o amor do Pai desde a eternidade. Por isso que em João 14, versículo 8 ao 11, ele diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo,
não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos pelas mesmas obras. As obras e a mensagem de Jesus revela o caráter do Pai. Esse é o primeiro aspecto. Assim como o Filho representava o Pai na sua encarnação, nós que somos os discípulos de Jesus, somos convidados a representar Jesus. Representar Jesus como? Por meio de duas práticas simples, mas que precisam ser declaradas e afirmadas na nossa vida. Porque todos nós que somos discípulos de Jesus, temos uma missão. E esta missão, ela tem uma característica, é a representação do Pai. Lembra que lá no Éden, lá em Gênesis, o Pai diz assim: Adão, dê o nome a todos os animais. Seja um corregente, alguém que rege comigo, alguém que me representa. Seja alguém, só que o homem pecou. Então o homem deixa de representar a Deus. E pelo contrário, passa a ser representante da sua destruição e muitas vezes um instrumento da destruição que vem do próprio diabo. Então todas as vezes que a nossa vida é marcada pelo pecado, a nossa representação muda. Mas o chamado de Jesus continua sendo o mesmo. Assim como eu representei o Pai, eu vos convido para me representar. Representar o Filho. Representar o Filho por meio de relacionamento. Porque Jesus, a ideia é essa, Jesus transmitiu verdades, mensagem. Jesus tinha uma mensagem. Mas uma mensagem só é mensagem quando existe o encontro de duas pessoas. Quando existe relacionamento. A mensagem do Evangelho, ela apenas pode ser comunicada por meio do encontro de duas pessoas que decidem se relacionar. Por muito tempo, nós confundimos de que proclamar o Evangelho é falar dele sem nenhuma responsabilidade para quem nós falamos. Anunciamos para qualquer um, né? Aí, em alguns momentos, a gente até vê que, ao invés de anunciar, nós estávamos sendo papagaios, irmão. Repetindo coisas que virou, na maioria das vezes, um jargão. E a gente nota que parece realmente um robô, só que essa não é a proposta do Evangelho. Gente que diz, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, mas não tem relacionamento. O amor de Deus é demonstrado por meio de relacionamento. Relacionamentos são pontes entre um discípulo e uma pessoa perdida que precisa da graça de Jesus. Relacionamentos são caminhos que nós desenvolvemos rumo a pessoas que necessitam da graça. O tempo que nós vivemos é um tempo virtual, nós temos perdido amizades, porque nós não temos mais relacionamento. É um tempo virtual. Quando alguém deseja perder uma amizade ou deixar alguém, simplesmente ela sai de um grupo do WhatsApp. Ou bloqueia, ou exclui. Os nossos relacionamentos, eles estão quebrados, a gente não tem mais relação um com o outro, olhar com olhar, palavra com palavra, nós estamos perdendo isso. E os relacionamentos que visam conduzir as pessoas para Jesus, são os mesmos relacionamentos de Jesus, com cada um de nós que estamos aqui, mas também quando ele andou entre nós. Jesus ouvia o sofrimento das pessoas. Jesus tinha prazer em estar com pessoas feridas, que precisavam de ajuda. Por isso que nós declaramos e afirmamos que se o seu coração está ferido, você está no lugar certo. Porque Jesus contempla a sua dor, a sua ferida,
e Ele há de restaurar o seu coração e a sua vida. Esse é Jesus. Porque Jesus tem relacionamento, aproximação, interesse em ouvir. E na maioria das vezes nós não temos tempo para ouvir o problema alheio, porque nós já temos problemas demais. E não vencemos os nossos problemas nunca. Sempre estamos precisando vencer algo. Sempre estamos com a mesma ferida que não cicatriza. Porque o nosso relacionamento com Jesus está deficiente. Mas todas as vezes que eu me relaciono com Jesus em espírito e em verdade, a cicatriz impossível de ser cicatrizada, ela começa a ser cicatrizada, porque Jesus toca na nossa ferida. E o que Ele quer fazer comigo e com você, discípulo de Jesus, é nos curar e nos enviar, para que da mesma forma que fomos curados, possamos curar na autoridade do nome de Jesus. Mas cura não acontece dizendo, eu vou te curar. Não, cura acontece no relacionamento. Perto, junto. A mensagem não é anunciada a pedras, e a gente precisa entender isso. Não é anunciada para pedra, é anunciada para gente. E gente tem dores, mágoas e angústias que precisam ser vistas, enxergadas e curadas pela autoridade do nome de Jesus. Então nós que somos os discípulos, fomos comissionados por Jesus, assim como o Pai me enviou para curar as feridas dos feridos, eu vos envio, vá e dê fruto, faça, toque. E você verá que pessoas serão curadas. Porque nós representamos, e é um privilégio para nós isso, representamos o Deus de toda graça. Representamos aquele que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. Jesus quer nos conduzir a pessoas. Mas para nos conduzir a pessoas, nós precisamos entender que nós não somos construtores de muros. Nós somos construtores de pontes. Muros separam, pontes unem um ao outro. Jesus deseja nos usar dessa forma. E nós, nesse caminho de sermos uma ponte, encontraremos pessoas que estão cercadas em muros. Muros criados pela sua angústia e pela sua dor. Estão defendendo-se de tudo. Mas esses muros são quebrados quando um discípulo simples de Jesus chega perto dessas pessoas e declara que todo muro vem abaixo, porque foi no seu sangue e na sua carne que Ele derrubou o muro da inimizade que havia entre nós, anulando tudo isso. Só que Jesus, que deseja ser representado pelos seus discípulos, é representado por meio da mensagem, que é mensagem de relacionamento. É representado por meio da mensagem, que é mensagem também por meio de obras. Jesus não somente é o que Ele diz. Crede, pelo menos, pelas mesmas obras. As obras falam por si só. As nossas obras anunciam a quem nós servimos. As nossas obras são os frutos que nós produzimos. Jesus, por meio das suas obras, mostrava a quem Ele pertencia. E esse alguém era o Pai. Porque as suas obras eram obras dignas de glorificação ao nome de Jesus. Em um tempo onde os evangélicos são mais conhecidos pelos escândalos do que pelas boas obras, Jesus ainda continua chamando uma igreja que creia profundamente no poder da ressurreição e que creia profundamente de que assim como o Pai enviou o Filho nos envia, mas sobre nós existe o Espírito Santo, o Espírito das consolações, toda a capacitação vem dEle. É Ele quem nos direciona. Um país onde ser evangélico é sinônimo de ser corrompido,
de ser mal pagador, onde os evangélicos são mais conhecidos pelos escândalos do que pelas boas obras. E Jesus ainda continua nos chamando para uma nova realidade. E essa realidade, como ele diz em Mateus 5,16, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Adoração, meu irmão. Adoração é expressão de relacionamento. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a gente? De que todas as vezes que nós temos boas obras, nós criamos em pessoas que até desacreditam de Deus, nós criamos nela apetite por esse Jesus. Todas as vezes que nós estamos cheios de boas obras, obras do Evangelho, obras de amor, de bondade, de misericórdia, de graça, todas as vezes que estamos cheios de boas obras, fazemos de um mundo perdido, declarando por meio da nossa vida, de que apesar de toda catástrofe, de toda morte, Deus ainda está presente no mundo. As nossas boas obras declaram, Jesus ainda tem interesse na terra, onde Ele nos plantou. Jesus ainda tem interesse em Capoeira Grande. Sabe por quê, irmãos? Porque os discípulos de Jesus, por meio das suas boas obras, anunciam de que Jesus envia filhos para realizar obras de gratidão e de graça. Representá-lo é fazer com que as nossas obras sejam exatamente construirmos pontes que conduzem pessoas a Jesus. Um canal que liga gente que estava acabada e desacreditada, une novamente ao seu Criador. E ali eles podem ter relacionamento de adoração e de graça. O nosso relacionamento e as nossas obras podem ser usadas para conduzir pessoas aos pés de Jesus. Para fazer com que o mundo, que todo mundo desacredita, né? Nós temos uma característica incomparável. Nós achamos que existe causa impossível para Jesus. Ou melhor, nós achamos que existem pessoas impossíveis para Jesus. Que a graça de Jesus é insuficiente para salvar aquela pessoa que nós olhamos e falamos, essa pessoa não tem jeito, não. Essa pessoa tem jeito, irmão. Tem jeito. E muito jeito. Porque a graça do Evangelho é essa. Pegar casos perdidos e mostrar que o poder dele não vem da nossa força, mas da nossa fraqueza. Os nossos relacionamentos e as nossas obras, a nossa mensagem por meio de relacionamento, conduz pessoas aos pés de Jesus. Porque nós somos representantes da graça, representantes da obra do Evangelho. Somos nós. O segundo aspecto, para que a gente consiga restaurar nossa consciência missionária, é o aspecto do caráter. Assim como o Pai enviou o Filho para representá-lo, o Pai enviou o Filho também numa condição de caráter, de uma forma. Nós somos enviados pelo mesmo perfil. E ele propõe, em João capítulo 6, versículo 38, como que Jesus foi enviado nessa condição de caráter. E ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Restaurar a consciência missionária, irmão, está atrelado à ideia de que Jesus, sem dúvida, é o perfeito modelo de como que deve ser a nossa característica. Jesus é a nossa missão, é a nossa forma de ser, é a nossa forma de viver. Ele é o nosso perfeito exemplo daquilo que o Pai deseja para a nossa história. Por isso que assim como o Pai me enviou, na mesma condição de caráter. E tem uma característica em Jesus que é impressionante. A característica de Jesus que eu gostaria de ressaltar aqui com os irmãos é a convicção ministerial e missionária. Por isso que ele diz assim,
eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu estou em missão. Atualmente, a igreja brasileira, ela está em conflito de caráter. Nós estamos perdendo a simplicidade, nós estamos perdendo o propósito e o objetivo. Nós nos transformamos em um clube, em um grupo e até, de vez em quando, em um grupo de terapia. Menos em um corpo. Porque um corpo tem ministério. Um corpo tem missão. Um corpo tem vocação. Um corpo está claro na mente deles de que eles estão no mundo para fazer a vontade daquele que o enviou. O chamado de Jesus ainda continua sendo o mesmo, de que a igreja não é senão a maior agência missionária, o lugar por meio do qual Deus diz que está em um lugar, irmão. A igreja representa a graça. A igreja não pode perder jamais essa convicção de estarmos envolvidos com coisas que não têm a ver com pessoas. Restaurar essa vocação e essa consciência é de que nós estamos exclusivamente aqui nesse lugar e todos nós reunidos fomos chamados, restaurados na nova vida e agora enviados para reconstruir o novo mundo. Por isso que ele diz, assim como o Pai me enviou, eu estou dizendo, vão! Porque o lugar da atuação de vocês é lá fora. É para pessoas que precisam da graça, que estão perdidas, que precisam do amor, que precisam ser tocadas, ouvidas, curadas, chamadas e enviadas. A obra não cessou, irmão. A obra do Espírito ainda continua sobre a nossa igreja e sobre a sua vida. Assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo para cada um de nós, eu também vos envio. Vocação, convicção de que se estou aqui, fui chamado na graça, tenho um ministério, tenho uma vocação missionária, sou um missionário por excelência, porque Jesus me ensinou. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é ir atrás do perdido. Para muitos é uma vergonha imensa isso. Para muitos é impossível entender que Jesus corre atrás dos perdidos. Mas é exatamente isso que ele fez. Tendo forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes, tomando a forma de servo, humilhou-se. Vestiu uma carne como a nossa, irmão, sentiu a nossa dor, sentiu as nossas marcas da vida. Sabe o que é ser humano, sabe o que é ter uma família, sabe o que é de vez em quando sofrer alguns abusos pela sociedade e pela própria casa. Esse Jesus sabe, porque ele foi um de nós. Ele foi como qualquer um de nós que estamos aqui reunidos, ele sabe a nossa dor, ele sabe quem nós somos. Mas o convite dele, mesmo sabendo das nossas limitações, ainda continua sendo o mesmo. Assim como o Pai me enviou, na minha autoridade, eu vos envio, vade, caminhem, sigam. Precisamos desenvolver a obediência. Capacidade de ouvir os caminhos que o Espírito Santo tem traçado para nós. Quem nos dirige até as pessoas é o próprio Espírito Santo. Pessoas que precisam, pessoas que necessitam. Desenvolver obediência e submissão. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus precisa da nossa ajuda. De que Deus não tem toda a inteligência que dizem que Ele tem.
E que ele precisa, então, de que de vez em quando a gente quebre o galho dele, porque sem a gente, nada ele pode fazer. É o contrário, irmão. Sem ele, nada podemos fazer. Jesus, capítulo 15 de João, sem mim, nada podeis fazer. Todas as tentativas serão em vão. Sustentado pela obediência e pela convicção missionária, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Caráter. Caráter fala de capacidade de obedecer e se submeter. O tempo hoje é de gente que acha que sabe fazer muita coisa. O convite de Jesus é para que a gente reavalie a nossa fé e redescubra os princípios do Evangelho, que são obediência e submissão. Dizendo, eu submeto-me ao Senhor. Eu entrego-me a Ti. Faça de mim aquilo que Tu queres. E o último aspecto é a finalidade. Assim como o Pai me enviou com a mesma finalidade, o mesmo propósito, eu também vos envio. Nós fomos enviados não para fazer o que queremos, mas para fazer o que o Pai deseja, com o mesmo propósito. O mesmo princípio que rege o envio do Filho, rege também o nosso envio. Por isso que ele diz em João 10, 17 e 18, por isso o Pai me ama. Sabe por que o Pai me ama? Ele está dizendo de si mesmo, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e para revê-la. A finalidade da missão está unida, atrelada à doação, irmão, ao sacrifício. Assim como o Pai nos enviou o Filho para morrer em nosso lugar, nós somos convocados por Jesus para entregar a nossa vida para que outros possam ser beneficiados. Para encontrar, sabe o que? Prazer no sacrifício. Para encontrar a capacidade de ter alegria na doação. O Filho nos ensinou, Jesus nos ensinou isso. De que a maior obra que pôde redimir a nossa história foi a doação, a entrega. E o mesmo Filho nos diz, não existe outro caminho para aqueles que são meus discípulos. Os meus discípulos precisam encontrar prazer no sacrifício, prazer na entrega. Na entrega pelo quê? Na entrega por tesouros eternos. Sabe o que são os tesouros eternos? Pessoas, irmãos. Porque pessoas vão para a eternidade, coisas ficam na terra e são destruídas. Doar a vida por coisas certas vai fazer com que a médio e a longo prazo a gente desvie a nossa mente e o nosso coração da espiritualidade que nós temos visto no nosso tempo. Uma espiritualidade individualista, que só pensa no próprio benefício, que vem para a reunião, que expressa a sua fé, sempre desejoso em arrancar algo de Deus, em tirar algo de Deus. E nós vimos aqui na escola dominical, que todo culto individualista gera morte, porque Caim assassina Abel, não é por causa de relacionamento extraconjugal. Caim assassina Abel, não é porque ele comprou uma parte e não pagou. Caim assassina Abel por causa do culto. Caim assassina Abel por causa de um culto individualista e egoísta, que só pensa no seu próprio benefício. E quando Deus pergunta assim, onde está o teu irmão? Ele diz, por acaso eu sou tutor de meu irmão? Às vezes a gente se reúne aqui, irmão, e Deus está perguntando para cada um de nós, onde está o teu irmão? E a gente ergue a nossa voz, louva ao Senhor, em outras palavras a gente finge que não ouve, e diz exatamente para Deus em Atos, por acaso eu sou o tutor de meu irmão? Na antiga natureza, o homem matou seu próprio irmão. Na nova natureza, a gente dá vida para que os irmãos tenham vida. A gente dá vida para que aqueles irmãos nossos que estão aí, irmão,
pedindo ajuda, mas não sabem como sair dali. Esses irmãos podem ser alcançados como? Pela morte, pela nossa renúncia, pela nossa entrega. Esses irmãos podem ser alcançados com a graça, quando a gente entende de que assim como o Pai enviou o Filho nos envia com a mesma finalidade. Só existe vida para quem se sacrifica. Por isso que Jesus diz, aquele que quer vir a mim, vai perder a vida, para encontrá-la. Porque só dá para chegar na nova vida, a partir do momento que a gente morre em Cristo, e ressurge na sua ressurreição. Esse é o começo da nova vida para nós, irmãos. Marcados pela morte, marcados por tantas coisas do passado. Quando encontramos Jesus sempre por meio de alguém. Nunca encontramos Jesus sozinho. Por quê? Porque Jesus tem filhos, irmãos. Jesus tem discípulos, e esses discípulos obedecem. E esses discípulos saem ao campo para encontrar as pessoas das quais o Pai quer falar. Então, todos nós que estamos aqui, encontramos Jesus por meio de alguém. E hoje o convite é para que possamos conduzir a Jesus para outros que precisam também dessa mesma graça. A solidariedade, que é a capacidade de olhar para o outro e ter a intenção de ajudar, faz com que a nossa vida ganhe novos horizontes. A gente sai daquela visão consumista, né? De querer tudo para si e tal. E aí a gente começa a desenvolver os valores do Evangelho. E um valor do Evangelho é excelente, porque fala exatamente do sacrifício, que é aquele que entende, que percebe, vai compreender o princípio da cruz, que melhor é dar do que receber. Quando a gente entende que melhor é dar do que usufruir do bem do outro, nós começamos a desfrutar de um relacionamento íntimo com Jesus, aprendendo de quem Ele é e o que Ele deseja da nossa história. A nossa vida realmente, a sua vida, meu irmão, ela é marcada por o esforço de alguém. Alguém orou por você. Sua mãe, seu pai, seu avô. Alguém orou por você. Para você chegar até esse momento, tenha certeza de que havia por trás uma rede de intercessores, clamando a Deus, e não só uma rede de intercessores, mas uma rede de discípulos, que estavam sendo enviados a cada um de nós para nos chamar na graça, a fim de que os outros sejam beneficiados, exatamente por meio da nossa doação. Assim como o Pai enviou o Filho envia os discípulos amados para produzir vida no cenário de morte. Você vê morte ao seu redor? Todos nós temos visto. Morte. Destruição familiar, destruição da nossa sociedade. Cada dia mais a coisa tem piorado. E tem ficado difícil viver, irmãos. Cada dia mais as coisas não estão como imaginávamos. Está difícil de criar os filhos, porque são tantos maus exemplos. A corrupção e o estado de medo no qual nós estamos vivendo é impressionante. Mas ao olhar tudo isso, nós somos convidados por Jesus a não dizer assim, prepara e leva. Nós não somos esse povo, irmão. Nós não somos aqueles que querem resolver o problema saindo dele. Nós somos daqueles que resolvem o problema agindo, entrando na casa da dor e declarando: paz seja convosco. Nós não fugimos do problema, nós somos a resolução do problema para Capoeira Grande, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. A igreja é a resolução do problema. Nós não fugimos. Antes, renovemos a nossa fé, a nossa convicção de que não existe muralha que não caia pela autoridade do nome de Jesus. Não existe barreira que fique de pé
quando Jesus deseja avançar com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que ele redimiu. Nós não fugimos, porque o Espírito que nos foi dado não é um espírito de covardia, mas um espírito de fé, de poder, de moderação, autoridade e sensibilidade para saber a hora de atuar. Muitas vezes a gente se depara com essa situação e diz: Senhor, como resolveremos isso? Aquela mesma mensagem que foi dada aos discípulos é dada a cada um de nós. Não se preocupem, não se preocupem, porque quando vocês estiverem diante de tribunais, estiverem diante de empecilhos, eu vos darei todas as palavras que vocês precisam para falar. Em outras palavras, eu vos darei capacidade necessária para cada momento da vida, e vocês já estão capacitados, porque o Espírito habita em vós, o Espírito está em vós, e ele pulsa, flui, e não é o espírito da covardia, é o espírito da autoridade, que faz com que a gente entre em cenário de morte e consiga produzir vida. Louvado seja o nome de Jesus. Restaurando a consciência missionária, reavaliando a nossa fé e restaurando a consciência missionária. Representação, autoridade, caráter e, por último, finalidade. Representação, caráter e finalidade são aquelas verdades que a gente precisa restaurar na nossa vida. O chamado de Jesus não é para ninguém ficar parado, pelo contrário, por isso que ele diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. A cruz não é o seu cônjuge, irmão. Tá bom? Amém? Graças a Deus. A cruz não é a sua esposa, o seu esposo. Misericórdia, irmão. Né? Muita gente diz assim, né? Eu estou carregando aquela cruz. Ô, cruz pesada, Jesus. Precisa até de uma ajuda. Né? A sua família não é cruz não, irmão. A sua família é uma bênção. E se seu esposo, a sua esposa não encontraram a graça, flui por meio de você, porque a mulher santifica o marido. Essa é a autoridade do Espírito. Sabe qual é a nossa cruz? E sabe qual é o símbolo da cruz? Renúncia, sacrifício. Jesus está dizendo: aqueles que querem me seguir, aprendam que só dá para me seguir quando a gente abre mão, quando a gente entrega, quando a gente se doa. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.